Você tinha medo de assistir Alien quando era uma criança? Sabe por que você tinha medo? Eu vou te falar por quê. Os anos 70 trouxeram muitos filmes que se tornaram grandes clássicos ao longo dos anos. Um deles em particular conseguiu capturar uma energia claustrofóbica e assustadora ao mesmo tempo, que falava de ciência, tecnologia e espaço. Lançado em 1979, Alien, o oitavo passageiro, que foi dirigido por Ridley Scott, foi aclamado pela crítica e foi um sucesso de bilheteria. Esse é um sci-fi que tem muito da pegada do terror, que mostrou um show de direção e produção e se tornou um dos melhores filmes desse gênero de todos os tempos. São 117 minutos de terror e ficção científica do melhor que esse tipo de gênero tem para oferecer. Se você não assistiu Alien por algum motivo, para agora e vai assistir porque é uma experiência. Por mais de 40 anos, os filmes dessa franquia têm deixado os fãs de cinema fascinados. O primeiro deles foi uma revolução no mundo da ficção científica lá no final dos anos 70, quando esse gênero ainda estava indo mais para um lado mais otimista, com lançamentos como Star Wars e Star Trek. Mas o Alien veio para dar uma virada de chave nisso, com um clima bem mais sombrio e assustador. Isso sem falar que a história do cinema sempre teve muitos monstros icônicos, né? King Kong, Godzilla, Frankenstein, Predador e tantos outros. Esses são só alguns monstros aí que fizeram sucesso no cinema. Mas o xenomorfo de Alien estava na vanguarda de uma nova geração de criaturas que aterrorizaram os espectadores dos anos 80, mostrando muitos efeitos especiais antes mesmo do CGI ser usado. Com o uso de fantoches animatrônicos e jogo de sombras, Alien deu vida para um monstro que realmente parece vivo e orgânico. Com os avanços na maquiagem e efeitos especiais, o xenomorfo junto com Predador e Gremlins pôde ganhar vida com movimentos assustadores, como a clássica cena das mandíbulas secundárias do Alien. Esse filme mostrou que o cinema podia dar vida ao impossível. O slogan do filme já diz tudo, né? No espaço, ninguém pode te ouvir gritar. O Ridley Scott conseguiu transformar uma nave espacial aparentemente normal numa casa mal assombrada, com pessoas se tornando vítimas, morrendo uma por uma enquanto esse xenomorfo causava esse terror. Esse filme foi uma inspiração para toda uma geração e mudou totalmente como a gente enxerga a ficção científica no cinema. Então hoje vamos falar de Alien, o oitavo passageiro. O filme começa com a nave Nostromo em 2122, que está voltando de uma missão em Tedos e voltando para a Terra. A nave está rebocando uma refinaria e uma carga gigante de minério, com 7 tripulantes dormindo em criossono. Mas aí, a mãe, que é a inteligência artificial que controla a nave, detecta uma transmissão em um lugar desconhecido a 39 mil anos-luz da Terra, em um pequeno planeta chamado LV-426. A empresa que eles trabalhavam tinha um protocolo que obrigava eles a atender chamados de socorro. Aí, seguindo ordens, a nave acorda a tripulação, que decide ir checar o chamado. A mãe interrompeu o curso de nossa jornada. Por quê? Está programada para fazer isso se surgirem certas condições, e surgiram. Como assim? Parece que ela interceptou uma transmissão de origem desconhecida e nos acordou para investigar. Uma transmissão? É. Aqui? Eles desconectam a nave da refinaria e pousam no planeta, só que a nave acaba sofrendo algumas avarias. O capitão Dallas, o primeiro oficial Kane e a navegadora Lambert vão investigar o sinal, enquanto a subtenente Ripley, o oficial de ciências Ash e os engenheiros Brett e Parker ficam na nave para acompanhar e consertar as coisas. Nessa expedição, o Dallas, Kane e Lambert encontram a nave alienígena e dentro dela tá cheio de destroços e ossos de uma criatura gigante com um buraco no peito. Ele foi estourado de dentro para fora. Enquanto isso, o computador da Nostromo começou a traduzir parte daquele sinal que estava sendo transmitido, e a Ripley percebe que não é exatamente um pedido de ajuda, mas sim algum tipo de aviso. A expedição da tripulação pela nave, que parece uma rosquinha, continua e o Kane acaba achando uma sala lotada de ovos alienígenas. Aí um deles acaba abrindo e um face hug gruda na cara dele. O capitão Dallas e a Lambert levam o Kane de volta para a nave, mas a Ripley não quer nem saber e diz que eles têm que ficar de quarentena. Ela queria seguir o protocolo impedindo eles de entrarem na nave. Mas aí o Ash, cientista, curioso, tava lá dentro sacando o que tava rolando e acabou deixando os caras entrarem. Dentro da nave, a galera fica lá tentando tirar aquele bicho da cara do Kane, né? Mas nada funciona. Eles tentam tirar o bicho da cara dele, mas aí eles acabam descobrindo que o sangue do face hug é um tipo de ácido muito forte e extremamente corrosivo. Aí depois de algum
o tempo, do nada, o bicho se solta sozinho, morre e o Kane fica de boas e aparentemente tá tudo bem. Com a nave consertada, a tripulação continua a viagem de volta pra Terra. Aí tá todo mundo feliz e tranquilo, partindo pra uma refeição na Nostromos, antes de voltar pro criossono, né? E do nada o Kane começa a passar mal, tem umas convulsões e ninguém tá entendendo nada. Acontece que aquele alienígena que pulou na cara dele depositou um ovo nele e agora o bicho quer sair. E aí a gente vê uma das cenas mais memoráveis que o cinema já deu pra gente. Uma criatura alienígena sai de dentro do peito dele, matando ele e logo depois fugindo pela nave. A gente tem que dar um destaque pra essa cena aqui, porque durante anos essa cena foi vista como uma das sequências mais aterrorizantes e intensas já filmadas pro cinema. Enquanto outros filmes aí ficaram mais focados no sangue, poucas cenas conseguiram deixar uma marca tão forte na memória da gente como essa aqui. Essa cena é tranquilamente considerada uma das cenas mais icônicas do cinema. Quantas vezes isso aqui já foi referenciado em outros filmes sem que você nem percebesse? Essa cena é tipo a cena do Don Corleone segurando aquele gatinho, que virou uma base pra qualquer referência a um personagem mafioso ou que seja vilão, né? We've known each other many years, but this is the first time you ever came to the council for help. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. E olha só que interessante, tudo aqui nessa atmosfera te coloca no filme sci-fi. É uma nave, a gente tem alienígena, os caras estão no espaço e tudo mais. Mas o Ridley Scott dirige tudo isso como se fosse um slasher. E pra falar a verdade, o Alien é muito mais sobre a tendência do slasher do que sobre ficção científica. Ele deixa a cena correr devagar, ela quase deixa você relaxar junto com os caras na cena. A gente quase acha que tá tudo bem mesmo. E aí quando o Alien sai do peito do Kane, é um jump scare que funciona. Ele te assusta de verdade, porque toda a cena foi preparada pra te assustar. Esse filme aqui, muita gente não pensa nisso, mas ele foi um dos precursores do gênero slasher. Tudo que tem nele remonta esse gênero e essa cena coroa essa parada. Pra dar mais realidade pra esse momento, o elenco sabia de acordo com o roteiro o que ia acontecer, mas eles não sabiam como ela ia acontecer. Então todo aquele sangue e também vísceras reais de alguns animais que aparecem em cena, eles não sabiam que ia ter lá. Então até a reação dos atores aí tem um tom realista muito bom. Ou seja, tava fedendo, era nojento de verdade e isso passou pra tela. Sem armas de ataque pra se defender, afinal de contas aquela era uma nave de transporte, um cargueiro e não uma nave de resgate, a tripulação tenta caçar e capturar o bicho usando sensores de movimentos, uns bastões elétricos e até lança-chamas. Eles acabam pegando o sinal, mas quando eles vão ver é o gato deles, o Jones, que é o gato da tripulação e faz com que o Alien nem seja o 8º passageiro, né? Ele seria na verdade o 9º. Os caras não conseguem pegar ele e se ligam que se eles não fizerem isso, ao invés de ir atrás do Alien, eles vão perseguir o gato. Aí o engenheiro Brett segue o gato Jones numa sequência assustadora, porque o Ridley Scott usa muito silêncio a favor dele, o que cria na gente uma sensação de medo, sem contar que a própria nave é assustadora e te dá a sensação de que essa criatura tem muitos lugares pra se esconder. Então você tá com o Brett, mas você fica ali na tensão porque a gente não sabe direito qual é o real perigo que essa criatura traz, né? Aliás, a produção desse filme é animal demais, cara. Tudo é muito realista e muito bem feito e te faz acreditar que aquela nave é de verdade, mesmo que você nunca tenha sequer entrado numa nave, né? Aí é legal porque a gente vê o peso do efeito prático. Tudo aquilo te passa uma sensação de urgência maior e te coloca mais na imersão do filme. O Brett segue o Jones até a sala grande e aí ele olha pra cima e junto com umas correntes tá lá o Alien. Essa é outra cena fantástica porque a construção dela e do que o Ridley Scott quer te passar é muito bem feito. O Brett olha pra cima e deixa a água cair no rosto dele, quase como se ele quisesse relaxar. A cena mostra de onde a água tá vindo e o Alien já tá lá, só que como você tá relaxado com ele, você nem percebe. Aí o Alien tá lá e ele já tá enorme e quando ele aparece, há a sensação de perigo absurda. Você já sabe que aquela criatura é agressiva só pelo design dela, que parece que foi projetado pra atacar e pela forma como o xenomorfo se comporta. A definição desse xenomorfo, inclusive dentro do universo do Alien, é que são criaturas que não são naturais. Eles não têm instintos biológicos naturais. Eles são como uma arma criada em laboratório para acabar com tudo que é organismo mais avançado. É só isso que eles sabem fazer. Eles não têm sentimentos nem nada. Eles só se reproduzem e destroem tudo no caminho, tipo um vírus. Provavelmente quando não tiver mais nada vivo, ou esses bichos vão morrer, ou eles vão entrar em hibernação. Para criar esse bicho desse jeito, o Shannon O'Bannon foi atrás de um cara chamado H.R. Giger, que
que ele conheceu quando trabalhou em uma versão de Duna de 1974 que nunca nem foi lançado. Esse cara, o H.R. Giger, era um artista plástico suíço e as obras dele tinham uma assinatura muito peculiar. E foi essa obra que deu para a produção do Alien todo o caminho de como o filme deveria soar visualmente, inclusive o próprio Alien. O O'Bannon lembrou dessas obras na hora de pensar no design que ele queria pro xenomorfo e pensou numa peça chamada Necronon 4, que é a base do Alien que a gente conhece. O jeito que o Giger fez o xenomorfo foi todo inspirado nas obras dele mesmo. Elas são bem surreais, sempre cheias de coisas orgânicas e mecânicas misturadas. Ele usou de tudo um pouco para poder criar o xenomorfo, desde desenhos a lápis, pinturas e até esculturas. O xenomorfo do Giger era cheio de detalhes e tinha um monte de partes diferentes. Ele tinha um corpo comprido e fino, com uma cobertura lisa, cheia de espinhos e cristas. A cabeça era comprida e tinha umas mandíbulas que se destacavam e que podiam abrir e fechar. E tinha também os tentáculos compridos que dava para esticar e recolher, que era usado justamente para pegar e mexer nas coisas. Tem até uma galera que faz uma leitura meio sensual baseado na obra do Giger, falando que o Alien tem esse formato fálico, assim como fez Hug, que tem esse papel e anatomia quase feminino. O próprio Giger fez o traje pro Alien no filme. Ele usou toda a experiência dele em design industrial para isso. Cada detalhe foi pensado, desde o aparelho respiratório nas costas até o fato de que o sangue desses bichos derretia tudo. Então, precisava de um exoesqueleto resistente para aguentar isso tudo, né? E tinha até ossos reais de humanos e de animais no figurino. Hoje em dia, tudo que é monstro é resultado de clique de computador. Não é à toa que a gente ainda tá aqui falando admirado do design do Alien, né? Tanto que esse personagem marcou demais o cinema e é até difícil pensar outra criatura que seja tão marcante quanto ela. Aí essa criatura ataca o engenheiro Brett e depois some pelo sistema de ventilação com o corpo dele, e o gatinho Jones fica lá só olhando aquela cena. O Capitão Dallas vai atrás do Alien no sistema de ventilação e eles têm um plano agora de tentar empurrar ele pra fora da nave, mas ele também acaba caindo em uma emboscada. Aí a Lambert pede pro resto da tripulação fugir pela nave auxiliar da Nostromo, mas a Ripley, que agora tá no comando, explica que a nave auxiliar não aguenta 4 pessoas. O Ash fica enchendo o saco falando de estudar esse bicho que tá pegando todo mundo na nave, e a Ripley perde a paciência e resolve fazer uma pesquisa no computador na nave e acaba descobrindo que o Ash recebeu ordens de levar o Alien pros donos da Nostromo, mesmo que isso signifique que todo mundo da tripulação tem que morrer. Você é um filho da p... Aí o próprio Ash tenta atacar ela, e dá pra perceber que ele tá diferente, ele tá agindo fisicamente de uma forma diferente. Fora que ele é forte demais pra um tiozinho daquela idade e tá quase dando cabo da Ripley. Aí o Parker aparece e dá uma pancada na cabeça dele com um extintor de incêndio, e aí a gente descobre que o Ash na verdade era um androide o tempo todo. Ele foi colocado na nave com o propósito de levar o xenomorfo com ele de volta pra Terra. Antes de tacarem fogo nele, eles tentam interromper o Ash, que prevê que o que sobrou da tripulação não vai sobreviver. Qual era a sua ordem especial? Levar de volta a forma de vida. Prioridade 1. Todas as outras prioridades canceladas. Não vou mentir quanto às chances de vocês, mas vocês têm a minha simpatia. Então agora, já que eles estão só em 3 pessoas, eles decidem ativar a autodestruição da Nostromo e escapar pela nave auxiliar. Mas o Parker e a Lambert são pegos pelo Alien enquanto estão pegando suprimentos para fuga, e elimina eles também. Aí já começa uma sensação claustrofóbica aqui, porque o que acontece? Em 1979 não tinha o CGI que nem tem hoje. Então o visual do Alien que foi feito lá pelo Giger era muito bom, mas tinha que ter um certo cuidado na hora de filmar para não perder aquela coisa da realidade e também não entregar demais o figurino. Aí para resolver esse problema, o Ridley Scott trabalha muito com close. Ele filma detalhes do xenomorfo, as mãos, a cauda, os dentes. Inclusive nessa cena ele mostra os dentes e tem um líquido correndo ali que parece até que tá fervendo. Sei lá, né? Até que faria um sentido porque o bicho tem sangue de ácido, né? Yes, science! Isso é muito orgânico, te passa muito a sensação de que aquela criatura é real. A Ripley acabou ficando sozinha com o gatinho Jones e decide ativar a autodestruição da nave e tentar fugir pela nave auxiliar. No meio desse desespero, ela descobre que o Dallas na verdade não morreu, mas tá sofrendo e quer morrer. E daí pra frente é só tensão, porque ela consegue ativar a autodestruição da nave e tem toda essa construção dela nos corredores da Nostromos. E essa cena não tem trilha, então fica uma sirene tocando o tempo todo e isso dá um tom de urgência desesperador. Você tá com ela tentando fugir, passando pelos corredores e mais uma vez o Ridley Scott deixa você sentir o que o personagem tá sentindo. A cena é longa de propósito para que esse senso de desespero chegue na gente. Isso fora que a Ripley aqui já se tornou uma personagem badass totalmente. Ela tá tentando fugir e ainda tentando dar cabo do xenomorfo. Numa época que se fala muito de cinema representativo, aqui em 1979 já tem uma mulher forte pra porra.
A Ripley consegue fugir enquanto a Nostromo tá explodindo no espaço, e enquanto ela tá se preparando para entrar em hipersono, ela percebe que o alien já tá lá na nave auxiliar junto com ela. Ela pensa rápido, veste uma roupa espacial e abre a escotilha, causando uma explosão de descompressão que força o alien a ser puxado para fora da escotilha. Ela ainda tenta atirar nele com uma arma de gancho, mas a arma escapa da mão dela e fica presa na porta, prendendo o alien na nave. O alien tenta se segurar em um dos motores, mas a Ripley liga os motores e o alien é expulso para o espaço finalmente. O filme termina com a Ripley entrando na cápsula de criogenia junto com o gato Jones, e se estima que em 6 semanas depois dessa jornada ela vai estar em algum lugar onde quem sabe alguém possa resgatar ela. Nesse filme os personagens estão completamente por conta própria, não tem uma federação para proteger eles e qualquer ajuda tá a anos-luz de distância. O alien pega essa ideia e faz do espaço uma ameaça, ao invés de ser uma fronteira para ser explorada. E assim, pode não parecer à primeira vista, mas o alien foi um dos precursores do slasher que ficou mais famoso pelos assassinos mascarados caçando adolescentes. Parcialmente inspirado em um massacre da Serra Elétrica e lançado na mesma época que o Halloween, esse filme tem todos os elementos clássicos de terror. Um assassino desconhecido e silencioso que vai matando as vítimas uma por uma, com a protagonista feminina sendo a Final Girl. Embora os filmes de terror geralmente se passem em pequenas cidades americanas, muito da origem disso vem desse ambiente claustrofóbico e isolado da Nostromo. Apesar desse terror todo, o Alien começou uns anos antes, em 1974, com um filme chamado Dark Star, do Dan O'Bannon. Enquanto esse cara ainda estava na universidade estudando cinema, eles até tinham um alienígena no filme, que basicamente era uma bola de praia pintada de spray, né? Essa experiência aí deixou o O'Bannon com uma vontade de fazer um filme com um alienígena que parecesse de verdade, que ao invés da pegada de humor e comédia, tivesse uma ambientação mais assustadora. E alguns anos depois, ele começou a trabalhar numa história parecida, só que mais focada no terror. Ele tirou de base filmes clássicos como Planeta dos Vampiros, O Monstro do Ártico e Planeta Proibido. Ele se juntou com um cara chamado Ronald Shusett e juntos eles escreveram um roteiro sobre tripulantes que vivem o desespero de estar numa nave junto com o alien que tá caçando eles um por um dentro dela. Com 85% desse enredo pronto, eles levaram esse material e apresentaram ele para vários estúdios. A Century Fox na época não estava muito interessada em mexer com ficção científica porque é um gênero muito caro, e aí meio de má vontade com os caras, eles ficaram pedindo várias e várias mudanças nesse enredo. Mesmo depois disso, eles ainda não estavam muito confiantes em financiar um filme de ficção científica, mas durante esse processo rolou um sucesso de uma franquia aí, que também era espacial, também tinha naves alienígenas, chamada Star Wars, em 1977. Star Wars, a billion years in the making, and it's coming to your galaxy this summer. E aí, de repente, todo mundo achava que era muito bom negócio produzir histórias no espaço. Aí o estúdio começou a ter um certo interesse enorme nesse gênero. A Century Fox queria aproveitar o hype do Star Wars o mais rápido possível, e o único roteiro de ficção científica que eles tinham em mãos era o do Alien. Assim, Alien recebeu o sinal verde da 20th Century Fox e teve um orçamento de 4,2 milhões de dólares. O O'Bannon na época pensou que ele mesmo ia dirigir o Alien, mas nomes como Peter Yates, Jack Clayton e Robert Eldridge foram cogitados para dirigir. Só que o O'Bannon achava que eles não iam levar o filme a sério e iam tratar ele como filmezinho B de monstros. Aí a produção gostou do primeiro filme do Ridley Scott, The Duelist, de 1977, e fizeram uma proposta para ele dirigir o Alien, e o Ridley topou na hora. Ele fez todos os storyboards do filme e impressionou bastante a 20th Century Fox, que dobraram o orçamento do filme para 8,4 milhões de dólares. Os storyboards dele tinham tudo desenhado, desde as naves espaciais até as roupas dos personagens, se inspirando muito em filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço e Star Wars. Mas o Ridley Scott queria focar muito mais no terror do que na fantasia. Ele descreveu o filme como o massacre da Serra Elétrica na ficção científica. Quando o O'Bannon mostrou o trabalho do Giger pro estúdio, eles acharam tudo muito sinistro pro público, mas acabaram dando crédito a ele e contrataram o Giger. Quando o Ridley Scott viu o trabalho dele, inclusive, ele sabia que o maior problema que ele tinha, que era trazer a realidade pro que ele estava imaginando, tinha sido resolvido. Sob a direção do Ridley Scott, o desenho da Nostromo acabou virando uma nave enorme, com 240 metros de comprimento, puxando uma plataforma que tinha 3,2 km de extensão por 2,4 km de largura. A seleção do elenco pro Alien aconteceu em Nova York e Londres. Foram só 7 personagens humanos. O Ridley Scott procurou atores fortes para focar na estética visual do filme,
Os personagens foram inicialmente escritos como genéricos, permitindo flexibilidade na escolha de gênero. O objetivo era retratar a tripulação da Nostromo como trabalhadores do espaço inspirados pelo conceito de caminhoneiros espaciais e influenciados por Star Wars. A produção optou por ter uma mulher como protagonista porque isso ia ser um diferencial para o Alien, já que a maioria dos filmes desse gênero tinham homens como protagonistas. As filmagens de Alien duraram 14 semanas de junho a outubro de 78, principalmente nos estúdios Shepperton, em Londres. O orçamento limitado e a pressão da 20th Century Fox para terminar a produção a tempo foram grandes desafios. Uma equipe de 200 pessoas construiu os cenários principais, incluindo a superfície do planeta alienígena e a nave Nostromo. As condições de trabalho eram bem difíceis, especialmente para os atores, usando roupas espaciais quentes e sem ventilação. Para criar a ilusão de tamanho, foram utilizados alguns truques de câmera, incluindo o uso de crianças e câmeras menores para parecerem mais distantes. Os cenários dos 3 decks da Nostromo foram feitos em grandes peças únicas, cada deck ocupando um estúdio separado, com salas conectadas por corredores. Isso obrigava os atores a se movimentarem pelos corredores da nave, adicionando ali um clima bem claustrofóbico e realista para o filme. Para dar um visual usado e industrial, foram usados grandes transistores e monitores de baixa resolução nos cenários. A empresa dona da Nostromo não é revelada no filme, eles só falam a companhia, mas o nome e o logo da empresa Weyland-Yutani aparecem em vários lugares, o que parece ser uma aliança entre o Reino Unido e o Japão. A sequência Aliens, o Resgate, de 1986, justamente confirma esse nome. Alien, o oitavo passageiro, teve um orçamento de aproximadamente 11 milhões e faturou uma bolada aí de 184,7 milhões de dólares. Na época a crítica ficou meio confusa com esse filme, mas o tempo fez jus a ele, com todo mundo hoje considerando esse um dos melhores filmes desse gênero já feito e com certeza um ícone do cinema. O que realmente faz o Alien uma obra-prima do cinema é a forma como ele segura a onda, o que não era o plano original. No início, o Ridley Scott queria que a criatura fosse mostrada o tempo todo, perseguindo a galera pelos corredores da nave, mas ele mudou de ideia quando viu o ator dentro do traje se mexendo. Ele achou que aquilo ali ia ficar meio ridículo, né? Aí ele optou por mostrar a coisa de forma mais discreta, só dando uma mostradinha aqui e ali de vez em quando e com muito pouca luz. Ele e o editor cortaram bastante cenas, deixando só o essencial, o que deixa a gente muito na expectativa. Essas escolhas deixam a gente preencher os espaços com a nossa própria imaginação sobre como é essa criatura e o que ela faz com as pessoas. Isso deixa o xenomorfo do Giger ainda mais assustador, desafiando o que a gente espera. Ele se torna meio que proibido, dá uma sensação de que olhar pra ele pode ser fatal. É tipo o que aconteceu com o Tubarão, do Steven Spielberg. O Alien foi meio que uma versão no espaço disso, misturado com Halloween. E deu certo demais, né? Alien é hoje um clássico do terror e colocou o Ridley Scott como um dos grandes diretores da época. Mas isso é uma curiosidade e eu espero que essa aqui esteja resolvida. E aí, cara, você tinha medo de ver esse filme? Se você tinha, agora você sabe por quê, né? Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!